Essa corretora de imóveis costuma gravar vídeos para mostrar a casa para seus futuros compradores, e até então ela nunca havia presenciado nada de estranho, e muitas vezes ela ficava sozinha dentro dessas casas. Só que em uma certa noite ela estava sozinha em um antigo bangalô, e a intenção dela era fazer mais um vídeo de vendas. Só que nessa noite em particular ela estava se sentindo um pouco nervosa. Só que para piorar, durante a filmagem, uma coisa muito estranha aconteceu. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Podemos ver que enquanto ela está ali tentando fazer uma filmagem, uma porta se abre sozinha. E assim que isso acontece, ela pega o celular e começa a filmar. E durante a filmagem, ela até chega a pedir algumas vezes para que o que quer que seja abrisse a porta novamente. E ela até anda pela casa pedindo para que o fantasma abrisse qualquer porta. E como vemos, ela estava realmente querendo um sinal de que alguma coisa estava ali com ela. Um detalhe que pôde ser notado é que um pouco antes daquela porta se abrir, um porta-retrato que estava na parede ficou um pouco escuro, como se uma sombra tivesse passando por ele. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Prestando bem atenção, podemos ver que um pouco antes da porta abrir, o rosto da mulher que está na foto fica um pouco mais escuro, parecendo realmente estar coberto por algum tipo de sombra. E o incrível é que depois disso a porta se abre. No entanto, não parou por aí. Como vimos anteriormente, essa mulher andou pela casa pedindo um sinal. E após algum tempo, parece que alguma coisa respondeu o pedido dela. O que parece ser um sensor de fumaça começa a fazer barulho, e antes mesmo dela chegar onde estava aquele aparelho, ele cai sozinho da parede. Nessa hora ela fica tão assustada que decide sair correndo daquela casa, e se era um sinal que ela queria, com certeza conseguiu. Um homem chamado Lucas e sua esposa vêm presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E eles não sabem exatamente o que tem causado isso. Mas em um vídeo, ele mostra que em frente à casa dele tem uma escola onde coisas estranhas acontecem. Pois em um certo dia de madrugada ele, por algum motivo, decidiu filmar essa escola. E enquanto ele gravava, uma coisa muito estranha apareceu. Como pueden ver, son las 2:52 de la madrugada. Otra vez los perros ladre y ladre. Ayer nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar, a ver si puedo detectar por qué están ladre y ladre. Como no hay velador,
dejan a los perros ahí sueltos. Entonces a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad, no se ve nada anormal. Ah, mija, se asomó alguien, se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy payaseando, no es mentira. Es en serio, mira, levántate. Eram quase 3 horas da madrugada, e após escutar os cachorros latindo, ele decidiu dar uma olhada lá fora. E foi nesse momento que foi possível ver uma silhueta obscura observando ele. E o que aparece ali olha por pelo menos 2 vezes. Mira, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy... No entanto, não para por aí. Em uma outra noite, eles já estavam deitados, quando de repente, começaram a escutar uma batida que parecia estar vindo do guarda-roupa. E foi nesse momento que uma coisa muito bizarra aconteceu. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Se abrió. Espérate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. ¡Se asomó alguien! ¡Alúzame! Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada. No sé. ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Yo creo, mira. Aqui não há nada. Ele fica ali filmando na direção do guarda-roupa e de repente alguma coisa abre a porta. Nesse momento, mesmo assustado, ele pergunta se pode ajudar de alguma forma. E pouco tempo depois disso, é possível ver o que parece ser uma cabeça dentro do guarda-roupa. Depois disso, mesmo assustado, ele cria coragem e abre a porta. E como vemos, não tem nada lá dentro. Em um outro dia, ele estava no banheiro e começou a escutar uma batida na porta e também alguns barulhos pela casa. Então ele pegou seu celular e começou a gravar. E enquanto ele gravava, algumas coisas muito estranhas foram notadas. Mira, esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. De este lado se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Venga. Sí. Con unas cajas de refresco. Unas rejas se cayeron. Miren, se oye algo al enfrente. Oigo un sussurro. Quando ele sai, se depara com objetos caídos e um aparelho de ginástica se movendo sozinho. Mas para piorar, enquanto ele está lhe dizendo que não tem nada, podemos ver uma coisa obscura sentada no sofá. E o que chama a atenção é que alguns segundos antes, essa coisa não estava ali. Mira, se está movendo esto, pero no hay nada aquí. Após isso, ele vai até o comércio da família e encontra algumas garrafas caídas no chão. No entanto, durante o trajeto, é possível escutar uma voz dizendo a palavra vete, que em espanhol significa vai embora. Venga. Pelo que parece, alguma coisa não está satisfeita com eles nessa casa. Esses rapazes receberam um e-mail de uma mãe que precisava de ajuda com seu filho, pois ele havia passado por um momento muito traumático, pois há pouco tempo ela perdeu um de seus filhos durante um incêndio, e desde então o filho mais novo dela tem conversado com um amigo imaginário. Talvez ele faça isso como forma de superar tudo o que ele passou, mas pelo que parece, as coisas estão saindo de controle. Em um vídeo recebido pelos rapazes, podemos notar que as coisas estão muito estranhas.
Após receberem esse vídeo, os rapazes decidiram ir até a casa dela para tentar de alguma forma ajudar. E quando chegaram lá, foram recebidos pela mãe. E podemos notar que ela também não parece estar nada bem. Levando em consideração tudo o que eles passaram, é normal não estar bem nessa situação. Após entrarem, a mulher levou eles até o quarto do garoto e quando chegou lá, Parker se aproximou para conversar um pouco com ele. E foi nessa hora que ele acabou sendo surpreendido por algo que ele não esperava. I'm eye level with him to show we're equal. Ele recebeu um jato de um líquido escuro no rosto. Após isso, ele teve que sair do quarto para se limpar. E assim que acabou, eles foram espalhar algumas câmeras pela casa. E enquanto ainda estavam posicionando as câmeras, uma delas filmou uma coisa muito estranha. What is that? I think it's just a glitch or something. Após terem visto aquilo, eles foram até o quarto, mas não encontraram nada, a não ser uma passagem dentro de um armário. Mas enquanto investigavam, aquela coisa novamente apareceu sem que eles percebessem. Depois disso, eles foram até o quarto da mulher para saber onde iriam dormir naquela noite. Nesse momento, além de estar agindo estranho, a mulher propôs que Parker dormisse com ela. Sem palavras, ele decidiu sair do quarto, e ao chegar no quarto onde iriam dormir, tiveram a surpresa de ter que dividir a mesma cama, pois uma das camas estava completamente encharcada de urina. E foi durante a noite que as câmeras filmaram uma coisa muito estranha. Essa coisa apareceu e, furiosa, quebrou alguns objetos. Só que não parou por aí. O pior ainda estava para acontecer. Bro, wake up! Is that Caleb? O garoto foi completamente engolido por aquela coisa. E quando os rapazes escutaram aqueles barulhos, foram até o quarto, mas não encontraram nem sinal do menino. E enquanto Chester olhava embaixo da cama, acabou sendo atacado por aquela coisa. Só depois de algum tempo que Chester conseguiu se salvar. E com a câmera de visão noturna, eles conseguiram avistar aquela coisa andando no teto. E foi nesse momento que eles começaram a perseguir aquela coisa pela casa. Depois de muita correria, eles presenciaram aquela criatura devorando a mulher. Ao perceberem que já não havia nada que pudesse ser feito, os dois saíram correndo para fora daquela casa, para nunca mais retornarem. No dia 13 de agosto de 2018, a cidade de Frederick, no Colorado, escrevia em sua história uma página obscura, que sempre será lembrada. Nesse dia, uma mulher chamada Shannon Watts e suas duas filhas, Bella e Celeste, foram dadas como desaparecidas. E o mal causador desse desaparecimento convivia com eles no mesmo teto.
Christopher Lee Watts era marido de Shannon Watts e pai das meninas. O homem que havia sido escolhido para cuidar da família e da esposa grávida se tornou o principal suspeito. E no dia 15 de agosto de 2018, ele confessou ter sido o causador do desaparecimento. E a forma com que ele fez isso é tão brutal que eu nem posso falar para vocês aqui nesse vídeo. Mas se quiserem, é só pesquisar no Google Família Watts. Mostrarei para vocês agora uma gravação que foi feita enquanto a equipe K9 da polícia estava tentando localizar o paradeiro de Shannon Watts e suas duas filhas. Durante as filmagens feitas pelos agentes, os espectadores notaram algumas coisas que acreditam que possam ser evidências paranormais. Enquanto os agentes estavam vasculhando o que parece ser um closet, foi possível escutar o que pareciam ser vozes. There's plenty of first bedroom here. Yes. É possível escutar o que parece ser uma voz ao longe gritando mãe. E logo depois disso, se escuta o que aparenta ser uma risada. Yes. Aparentemente, até a agente que estava dentro do closet conseguiu escutar. E nesse momento ela até chegou a dizer que parecia ser um brinquedo infantil sendo acionado. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in. Após olharem o closet, eles não encontraram nenhuma evidência e nem a fonte daquele ruído. Mas enquanto andavam pela casa sem perceberem, acabaram gravando vários fenômenos de voz. So there's your attic access right there. So there's your attic access right there. Here's a pair of her. Yes, very organized, very clean. Em outra parte da filmagem, os espectadores disseram ver um pequeno vulto se movendo na escada enquanto os agentes andavam pela casa. Smells like cleaning, doesn't it? Já essa outra filmagem foi feita uma noite depois da polícia ir até a casa, pois haviam recebido um chamado dos vizinhos dizendo que supostamente teriam visto uma mulher andando pela casa. Outra coisa que notaram é que algumas luzes estavam acesas, e enquanto os policiais andavam pela casa, foi possível ver uma sombra que não pertencia a nenhum deles. No dia 7 de outubro de 2020, o canal Franco TV postou um vídeo no qual ele visitava a casa da família Watts. E a intenção dele era deixar um ursinho na porta, pois desde o ocorrido, as pessoas fazem isso como forma de homenagem. E enquanto Franco estava lá, notou que algo parecia se mover na janela do andar de cima. It looks... I'm gonna keep as still as I can. What the hell is that? What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? A câmera térmica dele pegou uma leitura de calor em apenas uma janela que fica no andar de cima. Ele diz que a leitura que foi captada é como se tivesse duas pessoas olhando pela janela. No entanto, o que quer que seja que estava ali só podia ser visto através do leitor da câmera dele. Um jovem japonês tem gravado alguns vídeos em uma casa que ele acredita ser extremamente assombrada. E nesse local, ele tem feito vários experimentos. E pelo que parece, alguma coisa realmente habita aquele local. Nesse vídeo, por exemplo, ele bate na parede na tentativa de chamar a atenção do espírito. E não demora muito tempo para algo assustador acontecer. Oi there.
Ele bate na parede, e logo depois disso, podemos escutar um barulho que parece ser alguém subindo as escadas. E de repente, um pedaço de plástico que estava pendurado se move sozinho, como se alguém tivesse passado por ele. Em um outro vídeo, ele posicionou alguns detectores de movimento, e podemos ver o exato momento em que eles são acionados por algo invisível. Não para por aí. Em um outro experimento, ele colocou 2 rolos de papel higiênico na escada. E enquanto filmava, algo inacreditável aconteceu. O papel começa a se desenrolar aparentemente sozinho. E isso com certeza é uma coisa muito bizarra. Mas em um outro vídeo gravado por ele, algo muito assustador e bizarro aconteceu. Alguma coisa movimenta aquela água escura e marca a parede com a mão. E isso acontece bem na frente dele. Mas seria isso realmente evidências do sobrenatural? Ou é apenas um vídeo bem elaborado? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Hospitais são locais bem estranhos, e muitas pessoas ficam muito assustadas só de pensar em passar uma noite em um local como esse. E com certeza, é um local onde se escutam muitas histórias que são verdadeiramente arrepiantes. E o vídeo que veremos a seguir foi gravado em um hospital que fica em San Martín de la Plata, na Argentina. E o que foi gravado tem deixado muitas pessoas sem dormir direito à noite. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? A mulher que gravou esse vídeo decidiu começar a filmar após perceber o movimento de uma maca. E na filmagem, podemos ver que a maca se move ao longo do corredor. E enquanto filma, ela chega a dizer que está arrepiada com o que está vendo. Miren, esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. Nos comentários, um seguidor chegou a afirmar que conhece o local, e esse corredor seria o que dá acesso ao necrotério da instituição. Em contraponto, alguns acreditam que é apenas um desnível do piso, mas em um outro vídeo que ela gravou, temos a impressão de que aparentemente não tem nenhuma descida nesse corredor. Bem, pelo menos é o que parece. Essa mãe foi acordada às 5 horas da madrugada com a filha muito assustada. Para acalmar a filha, ela sentou no sofá para as duas assistirem um pouco de desenho. E nesse dia a menina só se acalmou depois que a mãe fechou a porta do quarto, a pedido dela. Após ficar com a filha, a mãe decidiu ir até esse quarto para abrir a porta e mostrar que não tem nada lá dentro. Mas assim que ela abre a porta, a menina fica muito assustada, como se tivesse com medo de alguma coisa que ela estava vendo.
It's okay, baby. Okay. It's okay. Assim que a mãe abre aquela porta, a menina muito assustada chora e esconde o rosto. E a mãe, vendo que ela realmente estava muito assustada, decide novamente fechar a porta daquele quarto. Okay, tell me I'm not... Em uma outra ocasião, essa mãe estava sozinha em casa e de repente percebeu que o cachorro estava agindo estranho. Então, vendo isso, mesmo assustada, ela decidiu começar a filmar, pois estranhamente, o cachorro estava rosnando para alguma coisa que estava vendo na cozinha. Podemos ver que o cachorro está ali rosnando como se realmente estivesse vendo alguma coisa. E isso deixa essa mulher muito assustada e a faz acreditar que a casa dela está sendo visitada por forças sobrenaturais e que tanto o cachorro quanto a filha têm sensibilidade o suficiente para perceber essas coisas. Um rapaz estava em casa quando de repente começou a escutar alguns ruídos que pareciam ser em seu porão. Nessa hora, muito assustado e pensando que pudesse ser um invasor, ele começou a filmar. No entanto, assim que ele desceu, acabou sendo surpreendido por algo que deixou ele muito assustado. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright? Hello? Hello? No. Okay. Whoa, Jesus! Ele desceu para o porão e olhou em todos os lados, mas não encontrou nada. Bem, pelo menos nada que ele conseguisse ver. Só que de repente, um objeto se moveu na frente dele, e foi nesse momento que ele subiu as escadas muito assustado. E só depois de algum tempo que ele pensou em descer novamente no porão. E quando eu digo ele pensou, é porque antes mesmo dele descer, acabou sendo surpreendido por uma coisa muito arrepiante. I heard some noises again. Hello? No! Ele está no topo das escadas, dizendo que escutou alguma coisa ali embaixo. E é nesse momento que ele escuta o que parece ser um sussurro. E isso deixa ele muito assustado. Mas para piorar a situação, é possível ver uma figura obscura andando no porão. Ao ver aquela coisa, o susto é tão grande que ele decide parar de gravar na mesma hora. Alguns policiais de um departamento de polícia na Malásia estavam em mais um dia normal de serviço. No entanto, nessa noite, enquanto eles estavam ali, acabaram presenciando uma coisa muito bizarra. E foi algo tão estranho que até hoje eles não sabem explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Jadi, cik dengan siapa je? Cik dengan siapa? Selamat. No começo do vídeo podemos notar que eles estão distraídos, e pouco tempo depois, a porta que está na direita do vídeo se abre um pouco. Só que não leva muito tempo para uma outra porta se abrir de forma brusca, e isso acaba chamando a atenção de todos que estão ali. Alguns deles até chegaram a ir lá fora para ver se havia alguém, e nos comentários, algumas pessoas pensaram que poderia ser o vento. No entanto, como sabemos, para abrir uma porta como essa, é preciso fazer um pouco de força. E nesse vídeo vemos que um dos policiais, quando vai abrir a porta, precisa fazer um pouco de força para conseguir. E quando um dos policiais sai, podemos notar que aparentemente não há nenhum vento forte lá fora. Bem, mas isso são apenas teorias.
eu gostaria mesmo de saber o que você acha que aconteceu aqui nesse vídeo. Essa filmagem foi feita há 9 anos atrás e foi postada no YouTube por um homem identificado como Jesus Lopes. Na filmagem, 3 amigos estavam conversando em um posto de gasolina. No entanto, enquanto um deles estava gravando, uma coisa aparece na filmagem e acaba deixando eles completamente apavorados. No, güey. Mira, güey, mira. ¿Qué pedo? Allá. ¿Ya viste? ¿Dónde, güey? Ya. No mames, no se alcanza a ver. Allá, güey, allá. Ya lo vi, güey, ya. A la verga, ¿qué verga es eso tú? No mames, no sé, güey. No mames. Ay, hijo de tu puta madre. Aguanta, güey, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. Espérate, aguanta, ¿qué verga es eso tú? No sabes, güey. Vente, vamos a meternos, güey. Al chile, porque no mames. A la verga, no. Eles avistam uma figura pálida andando na escuridão, e mesmo com a imagem embaçada por causa da época, dá para ver que é algo bem estranho, que anda a passos rápidos. Ao ver aquilo, os rapazes ficam assustados e se levantam na mesma hora. E uma outra coisa estranha é que durante a filmagem, uma porta se fecha sozinha atrás de um deles. No mames. No, ya hay que cerrar, güey. No. No, güey. La puerta, güey. Ay, hijo de... Após isso, eles correm à procura de abrigo, e o vídeo acaba com eles dentro de uma sala. E sobre esse vídeo, corre um boato que aquela figura que foi vista seria um vigia do posto que havia falecido há muitos anos atrás. O vídeo que veremos agora é de um casal que são pais de uma menina com um pouco mais de 2 anos. Em um certo dia, a filha do casal saiu correndo do quarto dela com muito medo. E quando chegou onde a mãe estava, ela disse que havia escutado uma mulher gritando no quarto dela. Assim que a mãe escutou isso, foi até o quarto da filha, e chegando lá não encontrou nada. Então, ela na mesma hora, decidiu dar uma olhada na filmagem da babá eletrônica. E foi nesse momento que ela ficou super assustada com o que viu. Como vemos, a menina está no quarto e de repente é possível escutar o que parece ser um grito muito agudo. E ao escutar esse grito, a menina sai correndo de dentro do quarto na mesma hora. A mãe afirma que nesse dia não escutou nada, mas quando assistiu a filmagem, ficou super arrepiada e teme que alguma coisa esteja atormentando a filha dela. No entanto, nos comentários do vídeo, algumas pessoas sugeriram que a câmera da babá eletrônica poderia ter sido hackeada, e esse som teria sido gerado pela pessoa que hackeou. Pelo que parece, a mãe não está acreditando muito nessa versão, pois ela acredita que se trata de algo sinistro e afirma que lutará com unhas e dentes para continuar nessa casa. Mas você acredita que a babá eletrônica foi hackeada ou realmente tem algo tenebroso acontecendo nessa casa? Jessie Angel posta conteúdos variados em sua conta, e o conteúdo que ela posta nunca teve nenhum teor sobrenatural. No entanto, em um certo dia, ela postou um vídeo que foi gravado pela câmera de segurança de sua casa, e a câmera em questão estava apontada para a rua. E durante a filmagem, uma coisa muito estranha aparece. Enquanto a câmera filma, podemos ver uma pessoa passando. Só que assim que essa pessoa desaparece do vídeo, é possível ver uma figura esbranquiçada passando. Ring camera catches spirit walking by. Durante a filmagem, podemos ver uma pessoa passando na rua. Só que assim que essa pessoa desaparece do vídeo, é possível ver uma figura esbranquiçada passando. O mais estranho é que quando a primeira pessoa passa, podemos ver que realmente se trata de um homem. Mas a figura que retorna é algo difícil de se identificar, pois o que quer que seja aquela coisa é apenas um borrão branco e embaçado passando na frente da casa. Mas prestando bem atenção,
dá para notar que mesmo sendo uma figura quase transparente, essa coisa possui uma sombra, e enquanto ela anda é possível ver uma silhueta. Mas você o que acha? Seria isso um defeito da câmera? Ou pode realmente ser uma figura fantasmagórica? Um homem estava acampando em uma floresta do Canadá, e como vemos, é um local que está coberto por neve. Ele conta que nesse dia escutou um som que parecia ser um pica-pau, então ele decidiu começar a filmar. Só que quando ele começou a gravar, não conseguiu encontrar o tal do pica-pau que ele havia escutado. Só que durante a gravação, uma coisa fez ele ficar com muito medo de estar naquele local. What the fuck was that? I heard some shit right here. Ele começou a escutar esses sons que aparentemente estavam longe dele. Mas mesmo assim, ele não quis arriscar e ficou ali escondido atrás daquela estrutura feita com galhos. Esse vídeo vem sendo bem discutido em alguns fóruns do Reddit. Alguns dizendo que poderia ser algum animal como o lobo ou talvez o chamado de um lince, que são animais muito comuns em algumas regiões do Canadá. No entanto, outras pessoas disseram que esses sons poderiam ser um pé grande ou talvez um Sasquatch, que são criaturas lendárias que são muito conhecidas nos Estados Unidos e Canadá. Mas você o que acha? Seria realmente um pé grande? Ou poderia ser apenas o chamado de algum animal selvagem? Uma mulher estava muito triste, pois há pouco tempo ela havia perdido um de seus cachorros. A cadelinha, que se chamava Sadie, acabou ficando muito doente, e mesmo com todo o cuidado, não houve nada que pudesse ser feito. No entanto, em um certo dia, enquanto a mulher estava no sofá, ela começou a filmar os seus outros 2 cães. E foi durante essa filmagem que ela acredita ter gravado o espírito da cachorrinha que faleceu. Enquanto ela filma, o cachorro maior pega a bola. Depois disso, ela chama um outro cachorro. E antes dele aparecer, é possível ver algo esbranquiçado que aparece na filmagem. Assim que a mulher assistiu o vídeo, ficou muito emocionada, pois ela acredita que o que foi filmado foi o último adeus da sua cachorrinha Sadie. Mas você acredita que se trata realmente de um espírito canino? Ou pode ser um reflexo que apareceu na frente da câmera? 2 policiais foram atender um chamado e quando chegaram lá, encontraram uma mulher muito assustada, pois ela havia acabado de chegar em casa e encontrou a casa aberta. E isso fez ela ficar com medo de entrar, pois poderia ter um invasor lá dentro. Então, vendo isso, os 2 policiais começaram a andar pela casa, perguntando se havia alguém lá dentro. E por mais que perguntassem, eles não obtinham nenhuma resposta. E em um certo ponto, eles decidiram se separar. E o policial que foi para o andar de cima acabou presenciando algumas coisas estranhas acontecendo na frente dele. Police, anyone inside, make yourself known. A primeira coisa estranha que podemos notar é que a câmera de corpo dele começa a ter algumas falhas. É como se estivesse sofrendo algum tipo de interferência.
E ainda na escada, ele avista aquela porta se abrindo sozinha na frente dele. Ao ver isso, ele vai para dentro daquele cômodo, mas não encontra ninguém. E ainda lá dentro, acaba presenciando uma outra porta se abrindo. Ao andar pelo quarto e não encontrar nada, ele decide descer as escadas. E é nesse momento que uma coisa muito estranha acontece. Ele fica ali parado na frente da porta, esperando alguma coisa surgir para ele entrar em ação. Mas como vemos, nada acontece. Então, ele decide descer as escadas. E quando o parceiro pergunta se estava tudo certo, ele diz que sim, fingindo que nada aconteceu. Yeah, we're good. Não se sabe exatamente a origem desse vídeo. Alguns dizem que se trata de um vídeo de entretenimento, enquanto outros acham que realmente é uma situação real. E você o que acha? É um vídeo real ou apenas entretenimento? O canal Witch Hunter, junto de um amigo, foi acampar em uma floresta muito misteriosa. E esse local é conhecido por ser palco de rituais muito macabros. Assim que chegaram, era possível avistar alguns ossos muito estranhos, com várias escritas e símbolos misteriosos. E essas coisas estavam por todo o local, como se fosse um aviso para ficarem longe dali. Quando chegou a noite, eles montaram um acampamento. No entanto, um deles começou a escutar alguns barulhos estranhos e decidiu dar uma olhada. E foi nesse momento que ele encontrou algo muito bizarro. Ao ver isso, ele foi correndo chamar o amigo para ver aquilo, e quando os dois voltaram ao local, não encontraram mais aquela pessoa. No entanto, no chão haviam marcas, e além disso, um animal morto, que provavelmente foi usado durante o ritual. Um pouco mais tarde, enquanto andavam pela floresta, acabaram se deparando novamente com essa figura misteriosa. Ебать! Сука! Ебать! Сука! Ебать! Блядь! Depois desse encontro, eles acharam melhor ir embora o mais rápido possível daquele local. Um homem que trabalha em um prédio comercial estava em mais uma noite de serviço. No entanto, enquanto ele estava dando uma olhada nas câmeras de segurança, acabou avistando uma coisa que chamou muito a atenção dele. Pois em um dos corredores, ele avistou uma coisa que não deveria estar ali. Ao avistar uma sombra obscura no final do corredor, ele decidiu pegar o celular e começar a gravar. E assim que ele começou a gravar, aquela sombra se moveu, como se quisesse se esconder. Ao notar isso, ele não se conteve, criou coragem e foi na direção daquela coisa. Ao chegar no final do corredor, ele acaba não encontrando nada, a não ser várias portas fechadas. Então, nesse momento, ele, muito assustado, decide retornar para a sala de segurança. E com certeza o que ele gravou nessa noite deve ter assombrado os pensamentos dele por muito tempo. Esse é um vídeo misterioso do TikTok e foi gravado em um antigo hospital que fica em Houston, no Texas. E nesse caso não é um policial, mas sim um agente de segurança,
E nessa filmagem, ele aparece conversando com uma pessoa que não podemos ver. Com quem ele está falando? Despacher para 329? Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a elderly lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, that she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail is she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Ele acredita que estava falando com uma pessoa de carne e osso, quando na verdade não havia ninguém na frente dele, pois a mulher que ele diz ter visto já havia falecido há 2 anos atrás. E isso, com certeza, é muito assustador e bizarro. Um usuário do Reddit compartilhou um vídeo, e nesse vídeo ele havia acabado de acordar, e ele diz ter escutado um barulho que parecia ser alguma coisa sendo arrastado pela casa. E como estava sozinho em casa, ele ficou assustado, mas mesmo assim começou a gravar tudo. E enquanto ele estava filmando, algo estranho aconteceu. Em meio a todo esse silêncio, ele escuta um barulho de alguma coisa se quebrando na cozinha. Nessa hora, ele fica tão assustado que chega a falar uma palavra feia. Após isso, o vídeo acaba, sem sabermos se ele foi até lá para ver o que era ou se apenas se cobriu e foi dormir com muito medo. Esse vídeo se tornou um viral nas últimas semanas, e junto dele várias teorias surgiram. Na filmagem vemos uma mulher com um olhar muito estranho, e como muitos disseram, se trata de um olhar amedrontador. No vídeo, uma pessoa está andando pela rua, e enquanto anda, filma essa mulher estranha que está ali olhando de uma forma muito bizarra. O que vem chamando a atenção das pessoas é o fato da mulher ter a pele muito pálida e um olhar completamente vazio, que olha para essa pessoa como se quisesse alguma coisa, quem sabe até mesmo a sua alma. Esse vídeo se tornou viral, no entanto não se tem muitas informações adicionais sobre ele, e isso torna ele um vídeo muito sinistro e misterioso. Mas você, o que faria se estivesse andando por uma rua vazia como essa e desse de cara com essa mulher na sua frente? O que veremos agora é um vídeo muito bizarro, no entanto não se tem informações quase nenhuma sobre ele. O que podemos perceber é que em cima de um muro tem 4 indivíduos, só que como vemos, eles estão agindo de uma forma muito estranha. Essas 4 figuras humanoides estão em cima desse muro, e de repente elas começam a pular para o outro lado. O mais bizarro de tudo é que elas pulam parecendo sapos. Algumas pessoas sugeriram que poderiam realmente ser sapos,
Mas como percebemos, se tratam de pessoas, ou figuras humanoides se você preferir. O fato é que esse vídeo é muito misterioso, e o que aparece ali é algo extremamente bizarro. E você, o que acha que são aquelas coisas? Poderiam ser homens sapos? Ou apenas pessoas normais fazendo algum tipo de brincadeira? Essa imagem tem se tornado cada vez mais conhecida nas redes sociais. No entanto, o que torna ela tão misteriosa é ninguém saber ao certo de onde ela saiu ou como foi produzida. Na imagem podemos ver uma figura muito estranha olhando na janela. E isso tem causado muitos arrepios em quem vê essa imagem por aí. Só que não é só isso. Junto dessa imagem, também está circulando um pequeno vídeo que deixa tudo ainda mais sinistro. Podemos ver que a figura que aparecia em uma foto agora aparece em um vídeo, e como vemos, ela apenas aparece ali na janela e fica olhando para dentro da casa. Qualquer pessoa que desse de cara com uma coisa dessas ficaria completamente em pânico e sem saber a qual ajuda recorrer. E o mais bizarro é que é apenas um vídeo curto sem muitas explicações, e talvez seja isso que tem causado tanto medo em quem assiste. Um rapaz estava fazendo uma trilha de bike em um local nada convencional e em um horário não tão apropriado. Mas como vemos, ele está descendo uma escadaria tarde da noite, e isso teria tudo para dar errado. Mas nessa noite, ele conseguiu descer e chegar até uma rua. No entanto, no meio do caminho, a câmera filmou uma coisa que não deveria fazer parte da trilha. Enquanto ele desce as escadas, no lado esquerdo, é possível ver uma figura que está ali parada na beira da escadaria. E essa figura está trajando calça jeans e um moletom preto. No entanto, não conseguimos ver o rosto dessa figura, pois está coberto por uma camada de cabelos longos e loiros. E a pessoa que estava descendo com a bike aparentemente não notou aquilo, ou apenas não se assustou e desceu as escadas rapidamente. Poderia isso ser sobrenatural ou apenas uma pessoa que estava ali parada na escadaria? No dia 16 de dezembro de 2023, uma mulher que trabalha em um hospital durante a noite acabou passando por um momento que até hoje ela guarda na memória, pois o que aconteceu durante o plantão foi algo extremamente aterrorizante. Esto lo voy a dejar registrado porque son 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira, esta wea está pasando hace mucho rato y yo acá estoy sola, wea. No hay nadie. Concha tu padre. Concha tu padre. Podemos ver que enquanto essa mulher está ali monitorando as câmeras, acaba presenciando uma cadeira de rodas se movendo sozinha na recepção do hospital. Nesse dia ela decidiu gravar após presenciar alguns movimentos sutis daquela cadeira. Mas como vemos durante a filmagem, a cadeira se move como se estivesse sendo empurrada por alguém. A mulher que filma aparenta estar muito assustada. E para o desespero dela, no momento em que ela aponta o celular, a cadeira se move na direção dela. E é nessa hora que ela desiste de continuar gravando, nos deixando sem saber se mais alguma coisa aconteceu depois disso. Um grupo de amigos que mora nos Estados Unidos haviam ido a Tucson para assistir um jogo de basquete. E nessa ocasião, eles passaram a noite em uma casa alugada pelo Airbnb. E quando já estavam quase indo dormir, um dos amigos pegou o celular e começou a filmar a casa. A intenção dele era apenas tirar um sarro com um amigo que estava dormindo com as meias sujas. Só que enquanto ele filmava, uma coisa muito estranha aconteceu. E até agora, eles não encontraram uma explicação para isso.
Whoa. What? Nothing. Enquanto ele filma, tudo parece normal. E após ter filmado o amigo que estava deitado, ele filma o cachorro. E após isso, é possível ver um tênis que está no chão. Mas do nada, esse tênis se move sozinho, como se alguém tivesse tropeçado nele. Ao ver isso, eles ficam surpreendidos com o que acabaram de presenciar. Mas você o que acha? Seria isso sobrenatural? Ou você tem alguma outra explicação para esse vídeo? O que veremos agora é um vídeo que foi gravado em Bogotá, na Colômbia. Na filmagem, 2 homens estavam andando pela rua, quando de repente se depararam com algo que deixou eles completamente apavorados. E o que eles filmaram acreditam ser uma bruxa. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día quitando la chaqueta y resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quítame la chaqueta, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que allá venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Durante toda a filmagem, podemos ouvir gritos horríveis emitidos por essa figura estranha que aparece nas imagens. O homem que está próximo daquela coisa fala constantemente algumas palavras, aparentemente alguma oração, na tentativa de afastar o que eles acreditam ser uma bruxa. Em alguns países de origem hispânica, acredita-se que as bruxas são mulheres poderosas com grande conhecimento de magia negra, capazes de lançar feitiço e causar muito mal a quem atravessa o seu caminho. Mas você o que acha? Seria realmente uma bruxa? Ou poderia ser apenas uma pessoa gritando pela rua? Quase não se tem informação sobre esse vídeo, mas o que podemos ver é que ele foi gravado em 2015 por um policial chamado Malik, em algum lugar de Azusa, na Califórnia. E nessa filmagem já eram 3 da madrugada, e esse policial estava dirigindo por uma estrada muito escura, e no trajeto acabou se deparando com essa coisa bizarra. Assim que ele entra em uma estrada de terra, acaba se deparando com uma mulher que aparentemente está se esquentando em uma fogueira. Só que do nada, quando o carro se aproxima, ela abre os braços, dando um ar assustador a esse vídeo. Por não existir muitas informações sobre esse vídeo, algumas pessoas afirmam que é apenas uma mulher que talvez esteja entorpecida por alguma substância, ou talvez praticando bruxaria nessa estrada escura. Independente do que seja, dar de cara com isso deixaria qualquer pessoa apavorada. O vídeo que veremos agora foi postado no Reddit, e a pessoa que compartilhou afirma que a irmã mora há 8 anos em uma casa que ela acredita ser assombrada. E na postagem a pessoa ainda chega a brincar, dizendo que a irmã ainda se assusta quando coisas estranhas acontecem. E nesse vídeo ela estava em casa, quando de repente começou a escutar uma batida que parecia vir da cozinha. Muito assustada, ela decidiu começar a filmar. Ela fica ali filmando e enquanto isso podemos ouvir o som de alguma coisa batendo. E até temos a impressão de que poderia ser alguém na cozinha preparando alguma refeição.
No entanto, quando a mulher chega lá, o barulho simplesmente para imediatamente, nos mostrando o motivo dela ficar assustada sempre que alguma coisa estranha acontece. Essa filmagem foi feita em um restaurante que fica em Bogotá, na Colômbia. Esse restaurante é conhecido como La Mansión del Duende, e esse estabelecimento fica em um bairro muito antigo com mais de 5 séculos. O bairro em si já possui muitas histórias estranhas, pois muitas pessoas já viveram ali. E nesse caso, durante essa filmagem, essas duas mulheres estavam pedindo uma refeição. E enquanto uma estava se alimentando, a outra estava ali mexendo no celular. Só que foi nesse momento que uma coisa estranha aconteceu. Assim que o garçom sai da mesa, um prato se move sozinho, e a mulher que estava comendo chega a se levantar um pouco assustada com o que havia acabado de ver. Depois disso, o garçom aparece, e elas contam tudo o que havia acontecido. Podemos ver que ele chega a mexer na mesa para ver se não era nenhum desnível, e aparentemente a mesa estava em perfeitas condições. Na filmagem, é possível ver que não tem nenhuma linha puxando e nem nada do tipo. E por ser um bairro muito antigo, muitos acreditam ser uma manifestação sobrenatural. Esse vídeo tem se tornado cada vez mais popular nas redes sociais. Aqui podemos ver uma policial parando uma mulher que provavelmente estava dirigindo em alta velocidade, pois ela foi parada após não respeitar a placa de pare. Assim que a policial abordou essa mulher, perguntou se ela havia feito uso de álcool ou outra substância. E a mulher, que se chama Sarah, na hora disse que não. Só que logo após isso, uma coisa muito estranha aconteceu. This is my mom's car, so... Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party, so... Got it. Not mine, but... Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? A policial vira as costas só por alguns segundos, e quando retorna, aquela mulher havia simplesmente desaparecido. Nessa hora, a policial fica se perguntando o que aconteceu ali, pois aparentemente ela deve estar pensando que a mulher fugiu. Mas em tão pouco tempo, provavelmente não foi isso que aconteceu. E com certeza é isso que tem feito esse vídeo tão assustador, misterioso e viral. 3 rapazes entraram em um hospital psiquiátrico abandonado, onde existem várias histórias em torno de uma enfermeira fantasma. Mas nessa noite, eles estavam ali para se aventurarem e beber um pouco. Só que enquanto eles estavam lá dentro, decidiram mexer com forças sobrenaturais. Então eles acenderam uma vela e depois de algum tempo começaram a andar pelo local. E foi nesse momento que eles fizeram uma descoberta arrepiante. Eles avistaram uma mulher no canto da parede, e nessa hora todos ficaram visivelmente assustados. Só que não levou muito tempo para ela se virar e mostrar aquele rosto assustador, sem falar nos gritos que essa coisa emitia. Nesse momento, todos correram e acabaram se perdendo lá dentro. E enquanto tentavam sair de lá, algumas coisas muito estranhas foram gravadas.
Pelo que parece, eles não conseguiram sair desse local. E essa gravação só foi encontrada depois de muito tempo por uma pessoa que andava por esse local. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!